Pessoal, começa esse vídeo pedindo a ajuda de todos vocês. Desde ontem vocês já sabem que o posicionamento aqui do canal é um posicionamento favorável ao impeachment de Bolsonaro. Nós precisamos nos mobilizar cada vez mais para conseguirmos fazer pressão para tirar Bolsonaro. Se Bolsonaro foi eleito graças às mobilizações nas redes sociais, vai ser pelas redes sociais que nós iremos nos mobilizar e pressionar para que Bolsonaro saia através do impeachment. Então traga mais pessoas para o canal, compartilhe esse vídeo, traga mais agentes de mudança. Nós precisamos brecar essa marcha de destruição e mortes que Bolsonaro está promovendo com a pandemia de Covid-19. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Hashtag impeachment já. E saiu hoje na Folha de São Paulo. Na verdade saiu ontem à noite, né? Mas já era 11h15 da noite, então podemos dizer que saiu hoje, no domingo. Uma entrevista com o André Marinho. Quem que é o André Marinho? É André Marinho ou Marinho? É Paulo Marinho, perdão. Paulo Marinho, ele é um empresário, ele é pai do André Marinho. André Marinho, ele é um humorista do Pânico, faz imitações, faz até boas imitações. E o Paulo Marinho, ele ficou bastante conhecido há alguns anos porque ele teve um affair com a Maitê Proença. O Paulo Marinho, perdão, ele foi um dos empresários que apoiou a campanha de Bolsonaro. Junto com Gustavo Bebiano, foi uma das principais pessoas da campanha do Bolsonaro. Cedeu a casa para que o Bolsonaro fizesse todas as gravações da campanha, foi alguém muito importante. Então ele sabe dos bastidores. Com a ruptura com Bolsonaro, que aconteceu, várias pessoas romperam com o presidente, o Marinho ele foi para o PSDB e hoje é o presidente do PSDB do Rio de Janeiro. E ele tem a incumbência de tentar reestruturar o partido no estado, porque o PSDB no Rio de Janeiro é praticamente inexistente, é muito fraco lá. E essa é a função dele porque, obviamente, se o PSDB se fortalecer no estado do Rio de Janeiro, fica mais fácil ou fica mais forte a campanha para João Dória em 2022. Então tudo que o Marinho está dizendo aqui, nós temos que colocar um pé atrás e saber que há um componente eleitoral favorável ao João Dória, já que o Marinho rompeu com o Bolsonaro e agora está no PSDB. Mas o que ele fala? A manchete fala o seguinte: Polícia Federal antecipou a Flávio Bolsonaro que Queiroz seria alvo de operação de suplente do senador. Empresário afirma que revelação foi feita a ele em 2018 pelo filho do presidente, que demitiu o assessor para tentar prevenir desgaste. Então o que acabou acontecendo? Entre o primeiro e o segundo turno da eleição, o Flávio Bolsonaro conseguiu uma informação privilegiada que a Operação Furna da Onça, que foi a operação que deflagrou o esquema da rachadinha que acabou explodindo lá em 2018, estava investigando o Fabrício Queiroz e todo o esquema da rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso acabou gerando uma enorme preocupação por conta do Flávio, porque se isso acabasse explodindo entre o primeiro e o segundo turno da eleição, a campanha de Bolsonaro poderia ser prejudicada. O Flávio procurou o Marinho, eles conversaram uma estratégia, foi até mesmo apresentado um advogado para lidar com a situação. E o que aconteceu? O Flávio, pela sugestão do advogado, demitiu o Queiroz e também os familiares do Queiroz do seu gabinete. Foi por volta ali entre o dia 10 e o dia 15 de outubro a demissão do Queiroz, que bate muito bem com esse período que foi falado pelo Marinho. Então o Flávio Bolsonaro, em uma estratégia para tentar amenizar a situação para ele, demitiu o Queiroz do gabinete antes que a situação toda explodisse. O caso do COAF acabou explodindo ali por volta de meados de novembro. Então o Flávio, já sabendo de toda essa situação, acabou se antecipando para evitar um problema maior, como fala aqui. Em dezembro daquele ano, com o Jair Bolsonaro já vitorioso e prestes a assumir o comando do país, Flávio procurou Paulo Marinho. Estava absolutamente transtornado, segundo o empresário. Buscava a indicação de um advogado criminal. O escândalo de Fabrício Queiroz, funcionário de Flávio no seu gabinete, não saía das manchetes. Havia acusações de rachadinhas e desvio de dinheiro público. O senador recém-eleito temia as consequências para o futuro governo do pai e precisava se defender. As revelações que Marinho diz ter ouvido do filho do presidente nesse encontro são bombásticas. Segundo ele, Flávio disse que soube com antecedência que a Operação Furna da Onça que atingiu Queiroz seria deflagrada. Foi avisado da existência dela entre o primeiro e o segundo turno das eleições por um delegado da Polícia Federal que era simpatizante da candidatura de Bolsonaro. Então houve o vazamento dessa informação por parte da Polícia Federal, então isso tudo precisa ser avaliado. O Marinho ele precisa depor, ele precisa esclarecer isso, porque nós precisamos saber quem é
o funcionário da Polícia Federal que avisou Flávio Bolsonaro com antecedência. Porque o que aconteceu? Ele acabou furando as investigações, deu margem e deu tempo para que provas fossem destruídas, para que tudo que pudesse ser feito para livrar o Flávio Bolsonaro, livrar a barra do Flávio Bolsonaro, pudesse ser feito. Então isso foi um ataque direto à nossa república, porque vazou essa informação. Isso jamais poderia ter acontecido, é necessário que as autoridades competentes investiguem essa situação. Ele continua, mas os policiais teriam segurado a operação em tão sigilosa para que ela não ocorresse no meio do segundo turno, prejudicando assim a candidatura de Bolsonaro. Então a Polícia Federal segurou essa informação, segurou a operação para que não atrapalhasse a campanha de Bolsonaro. Olha que acusação grave que o Marinho está fazendo nesse momento, nessa entrevista para a Folha de São Paulo. O delegado informante teria aconselhado ainda Flávio a demitir Fabrício Queiroz e a filha dele, que trabalhavam no gabinete. Os dois, de fato, foram exonerados naquele período, mais precisamente no dia 15 de outubro. Queiroz estava sumido em dezembro, mas segundo Marinho, o senador Flávio Bolsonaro mantinha interlocução indireta com ele por meio de um advogado de seu gabinete. Então o que acontecia? O Flávio não conversava com Queiroz, mas havia um advogado que conversava e fazia a triangulação das mensagens. Algo gravíssimo, gravíssimo, o que o Paulo Marinho está dizendo aqui. Aí ele fala, né, sobre a candidatura dele, começa a entrevista, eu vou ler para vocês alguns trechos, para o vídeo não ficar muito enfadonho e também para não ficar muito longo, muito extenso. Mas esse é mais um vídeo que ajuda, mais um argumento para você, caso você queira pedir a saída de Bolsonaro. São vários argumentos. O argumento defendido aqui no canal é por conta da pandemia de Covid-19, tá? Esse é o argumento defendido aqui no canal. Agora você tem os seus outros argumentos que você pode achar razoáveis para cobrar a saída de Bolsonaro e pressionar outras pessoas a fazerem o mesmo. Quem ganhar a eleição no fim do ano, peraí, tá falando do Rio de Janeiro, o PSDB do Rio aqui, ó, essa parte é importante para nós entendermos um pouquinho as motivações do Marinho. O PSDB do Rio vai ser uma plataforma para a candidatura presidencial de Dória em 2022. Ela é viável? O governo Bolsonaro está com os dias contados? O Marinho respondeu. A minha motivação ao aceitar assumir a presidência do PSDB no Rio foi a minha convicção de que o Brasil precisa eleger um próximo presidente com as qualidades do Dória. Então há, claro, um componente político que nós precisamos ponderar, né, na entrevista do Marinho. E o governo Bolsonaro não vai fazer não sei fazer essa futurologia em relação ao governo Bolsonaro, mas estamos praticamente no meio do mandato e até aqui não aconteceu absolutamente nada. O capitão não tem capacidade pessoal de gerir um país em condições normais, e muito menos no meio de uma loucura como essa que nós estamos vivendo. Então, são duas alternativas: ou vamos viver crise atrás de crise, ou alguma coisa vai acontecer com ele, de algum crime de responsabilidade que possa praticar ao longo desta crise, e o resto vai ser essa loucura. Mas o Marinho participou da campanha do Bolsonaro, foi um apoiador do Bolsonaro, nós não podemos esquecer disso, porque ele é culpado também pela eleição do Bolsonaro. E não adianta falar que Bolsonaro, ele não sabia como Bolsonaro era, porque ele deixa muito claro aqui que ele sabia sim quem era Bolsonaro. E na campanha já não dava para perceber isso? Agora vem a resposta. A primeira coisa que percebi é que não se tratava de um mito. Outras pessoas do núcleo duro achavam isso. O Bebiano mesmo tinha pelo capitão uma admiração. Achava que ele era um estadista, um líder, o homem que queria colocar o Brasil em outro patamar. Eu olhava o capitão com aquele jeito tosco dele e algumas coisas me chamavam a atenção. Agora pode ser um pouco de piegas da parte dele, tá? Pode ser também para tentar queimar o filme de Bolsonaro pensando lá em 2022. Mas ele fala o seguinte: por exemplo, ele era incapaz de agradecer as pessoas. Chegava uma empregada minha, servia a ele um café, um assistente entregava um papel e ele nunca dizia um obrigado. Eu nunca ouvi durante 1 ano e meio que convivi ele expressar uma palavra obrigado a alguém. Expressar a palavra obrigado a alguém. Um gesto mínimo, pode não parecer nada, mas demonstra uma faceta da personalidade dele. Será que uma pessoa apenas de maus hábitos que não tem educação? Será que é uma pessoa apenas de maus hábitos que não tem educação? As piadas eram sempre homofóbicas. Os asseclas riam, mas elas não tinham nenhuma graça. E no final, ele realmente despreza o ser feminino. Tratava as mulheres como um ser inferior. Não tinha uma mulher na campanha dele. Nunca houve. A única à distância foi a Joyce, que ficava em São Paulo. Não tinha mulher na campanha dele, só homem. Ele gostava mesmo de conversar com os seguranças dele, policiais militares, batedores. Ele se sentia em casa, ficava horas conversando, contando piada.
Não sei agora se isso é verdade, não sei agora se o Marinho está apenas querendo sujar a imagem do Bolsonaro, que já está bastante suja, com outras alegações, porque isso mostra que Bolsonaro não tem humanidade, Bolsonaro é cruel, Bolsonaro não tem um contato muito próximo com a população. Claro, pensando em 2022, isso tudo acaba minando a campanha e a candidatura de Bolsonaro. Aí eles falam aqui do Bebiano, falam que é um telefone com as mensagens do Bebiano com o Bolsonaro durante a campanha, um conteúdo que pode ser revelador, o telefone, ninguém sabe onde está esse telefone, e aí começam aquelas coisas que podem dar margem para a teoria da conspiração, isso não nos interessa aqui. Ele fala que o Bebiano já tinha uma preocupação também com o governo Bolsonaro. E aí ele fala aqui do golpe, tá? O Bebiano achava que o Bolsonaro era louco para dar um golpe e tinha certeza que um golpe iria acontecer. Bobagem do Bebiano, tá? Nós sabemos muito bem disso, Bolsonaro não tem pretensões de golpe. Ele quer destruir a república, mas dar um golpe, não, isso não passa perto das intenções do Bolsonaro. Aí eles falam assim, por que o senhor acha que há tanto interesse de Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro? Eu não sei responder exatamente, mas eu me recordo de um episódio que aconteceu antes do governo Bolsonaro, antes de Bolsonaro assumir o governo, que talvez ilustre um pouco melhor essa questão. Eu vou te contar uma história que nunca revelei antes porque não tinha razão para falar isso. Eu tenho até datas anotadas e vou ser bem preciso no relato que vou fazer, porque talvez ele explique a sua pergunta. E aí ele fala aqui sobre o Flávio Bolsonaro, a Operação Furna da Onça. Mas isso é muito sério e ele precisa ser chamado para prestar esclarecimentos. Aqui, ó. E o que ele disse que as contas mostravam? O Vitor estava absolutamente impressionado com a loucura do Queiroz, que tinha feito uma movimentação bancária de valores absolutamente incompatíveis com tudo que ele poderia imaginar. Já o Flávio estava ali lamentando a quebra de confiança do Queiroz em relação a ele. Dizia que tudo aquilo tinha sido uma grande traição, que se sentia muito decepcionado e preocupado com o que o episódio poderia causar ao governo do pai. Ele chegou a ficar emocionado, a lacrimejar. E Flávio então nos conta a seguinte história. Uma semana depois do primeiro turno, o ex-coronel, atual chefe do gabinete do Senado, tinha recebido o telefonema de um delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro dizendo que ele tinha um assunto de interesse dele. Aí fala aqui do... Aqui, ó, e aí marcaram um encontro com esse delegado na porta da Superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá do Rio de Janeiro. E quem teria esse encontro? O Coronel Braga, o advogado Vitor e sempre segundo o que eles me contavam, a Val, que é de confiança do Flávio, irmã de 2 milicianos que foram presos. Eles foram para a porta da Polícia Federal. O delegado tinha dito, você vai ver, quando chegarem me liga que eu vou sair de dentro do prédio da Polícia Federal. O delegado saiu de dentro da superintendência, na calçada, eu estou contando o que eles me relataram. O delegado falou, vai ser deflagrada a Operação Furna da Onça que vai atingir em cheio a Assembleia do Rio de Janeiro. E aí ele conta o que aconteceu depois, fala todas as situações. E aí o resto continua aqui em entrevista, eles continuam falando, fazendo as revelações. Para não me alongar muito, basicamente, se você quiser entrar, o link para essa entrevista está lá no meu Twitter, @profileoficial, para que você possa ler e tirar as suas próprias conclusões. Mas de fato essa é uma bomba, isso é uma bomba e precisa ser investigado, porque se há uma informação sendo vazada de dentro da Polícia Federal que atrapalhou as investigações, que são investigações do nosso interesse, porque envolve filho do presidente, envolve a esposa do presidente, envolve dinheiro público, formação de quadrilha dentro do próprio gabinete do Flávio Bolsonaro. Então é algo que é muito sério. Quem vazou essa informação, por que vazou, tudo isso precisa ser investigado. E como eu falei, é mais um, como posso dizer, mais um argumento para você favorável ao impeachment, caso você queira usá-lo. Aqui no canal, nosso posicionamento oficial é por conta da Covid-19. Ou Bolsonaro sai, ou nós seremos forçados a sair das nossas próprias vidas. Se você chegou até aqui, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, vamos continuar na nossa corrente a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro.